fala com alguma galera que realmente acha que os juros americanos ali pode ser que chegue a 5, 6, 7% para conter a inflação. Eu não sei se o Marcelo quer falar mais um pouquinho sobre isso, se nesse cenário de alta de juros nos Estados Unidos, a gente teria uma escalada muito grande de juros no mundo. E aí, a sua percepção sobre isso versus posicionamento do portfólio, sabe? Se vocês, de repente, seriam mais reativos ou proativos. Como é que funciona a cabeça de vocês mediante esse contexto? Eu acho que, depois o Marcelo comenta o cenário econômico, do ponto de vista dos juros, eu acho que aí o Fed está deixando muito claro isso, tá? Existe aí uma composição de alta de juros e aperto de condições financeiras de maneira mais ampla. O que é condições financeiras? Condições financeiras engloba a bolsa, a curva de juros, né, os juros mais longos, spread de crédito, comportamento do dólar. Quando o Fed adota uma postura de política monetária mais dura, ele espera transmitir a mensagem para esses outros canais e que ajudem ele no processo de contração aí da política monetária. Então, o que o Fed está falando é o seguinte, de maneira bem simplificada: ou vocês me ajudam, ou eu vou ter que subir muito os juros. Então, se a bolsa continuar exuberante, não tiver nenhum pânico, a bolsa subir o S&P, com essa inflação que está aí, os juros podem perfeitamente subir para patamares bem assustadores, tá? O que eu acho é que, diferentemente de um banco central tipo o Banco Central brasileiro, o Fed é o banqueiro central do mundo. Então, quando ele entra no jogo, ele é um jogador muito importante e que tem impacto na economia global. Então, é muito pouco provável que ele suba muito os juros e alguma coisa não quebre no meio do caminho, tá? Então, por isso que eu acho que os juros vai acabar não tendo que ir para uma coisa tão agressiva, 6%, 7%. Eu acho que, para mim, é alguma coisa ali entre 4%, alguma coisa ali. Quando eles ameaçar chegar nesse patamar, 4%, 4,5%, eu acho que você vai acabar contaminando as condições financeiras, a bolsa vai cair, os prédios de crédito vão aumentar, commodities, você vai ter um impacto em commodities, e aí vai ajudar o Fed no trabalho de desinflação. Em termos de portfólio, a gente vem operando esse tema aí de juros desde o ano passado, desde mais ou menos aquela época que a gente conversou, né? A gente começou com emergentes, que sempre é o primeiro sapato a cair, né? Então a gente operou mais tomada emergente, Latam, leste europeu, e a gente mudou, concentrando mais nos Estados Unidos no começo desse ano, e vem operando esse juro curto americano, foi o principal, eu acho, ativo que a gente operou nesse período, e agora, nesse momento, a gente está de olho nessa segunda derivada aí, o que esses juros vai contaminar. Então, a gente vem operando um pouco long o dólar contra uma cesta de moeda, vem operando mais short a Bolsa Americana, mas ainda tentativo. Acho que isso ainda está num processo inicial que ainda não ganhou muita atração. Mas a gente está de olho nisso, tá? Eu acho que esse é o próximo passo. E você falando sobre o elo mais frágil desse mercado, você comentou isso. Eu me lembro que o Pedro Cerise, comentou no Twitter que o S&P vai continuar caindo até o Fed mudar o discurso. E quando mudar, o dólar vai cair, as commodities vão subir e os juros longos vão voltar a subir também. E esse ciclo ele vai se repetir até alguma parte do sistema quebrar. E aí ele fez o questionamento no Twitter: qual é o elo mais frágil desse mercado? É uma boa provocação, né? Em geral, é o que a gente não sabe, né? Normalmente é assim, é onde a gente não está olhando porque as defesas estão baixas e provavelmente você não construiu, quando a gente fala com defesas, por exemplo, sistema financeiro lá em 2008, não vai repetir aquele problema do sistema financeiro em 2008 agora, porque o mundo aprendeu a tornar o sistema financeiro mais robusto, as exigências de capital são maiores, você diminuiu alavancagem dos brokers e um monte de coisa ligada à regulação prudencial avançou bastante. Só para dar um exemplo de onde provavelmente não vem esse problema. Pode vir, pode não ser essa metáfora de quebrar, pode significar uma coisa mais sutil, mas que não significa que não seja suficientemente impactante, que é uma correção grande de preço de algum ativo que esteja excessivamente desancorado dos seus fundamentos. Acho que dá para pensar alguns aí.
possam ser candidatos a isso. Mas é muito difícil você cravar o elo mais fraco. Mas eu só um ponto, eu discordo um pouco dessa dinâmica, tá? Eu acho que isso é justamente o que a gente acha que é diferente dessa vez, tá? Porque esse stop and go do Fed, quer dizer, esse vai e vem do Fed, ele aconteceu muito lá atrás, tá? E ele aconteceu porque o Fed tinha margem de manobra. Você projetava a inflação nos Estados Unidos, aí a inflação estava abaixo de 2, mas o Fed achava que ela ia para cima de 2, então ele começava a agir. Então, na primeira choradeira aí do mercado, o Fed recuava. Eu acho que isso é exatamente o que está diferente dessa vez, tá? A inflação disparou, o core inflation deve ir para perto de 5 esse ano. Ano que vem não sabemos se ele cai ou não. O Fed não tem, e o Fed está super atrasado, super. Ele não tem espaço para fazer esse recuo. Ele vai subir e vai torcer para alguma coisa ajudar ele no meio do caminho. A bolsa vai cair, ele vai continuar subindo, vai continuar duro. E isso que é o perigo dessa vez, tá? E essa coisa pode ser a recessão nos Estados Unidos. Exatamente. Eu acho que, inclusive, isso explica um pouco desse paradoxo que você mencionou a respeito da agressividade do mercado na precificar uma aceleração de juros rápida na parte curta e ainda ter dificuldade de transmitir isso para a parte longa, porque o mercado, obviamente, precifica uma probabilidade de que essa campanha de alta dos juros leve a uma recessão lá na frente e já, portanto, coloca uma chance de cortes de juros adiante. O que a gente tem como contestação a essa visão não é com a ideia de que o Fed opera em ciclos, sobe, aperta, a economia desacelera e cai. Não, isso é o desenho cíclico de como a política monetária e a macroeconomia funcionam. O que a gente contesta é que parece muito prematuro o mercado precificar a queda com a taxa de juros ali na máxima desse miolo de curva indo para pouco mais de 3%. Pouco mais de 3% não faz o serviço de desacelerar tanto a economia assim. Tá? Não faz. Eu acho que a ideia, o desenho é interessante, mas ele está subestimando ainda o tamanho do ciclo monetário que deve acontecer. Eu concordaria com esse desenho se eu estivesse vendo uma curva de juros que estivesse precificando 4 e um pouquinho com um prêmio a termo, etc. Não é isso que a gente está vendo. Então, me parece inconsistente ter corte de juros antes de precificar um nível restritivo de política monetária, porque a política monetária precisa ir para o nível restritivo. E não teremos nível restritivo enquanto a taxa de juros real não for para um território positivo, que bota a inflação de 2 e pouquinho, uma taxa neutra aí de meio, ou alguma coisa próximo disso, ela tem que ir acima de 3,5, 4, etc. A gente não está lá ainda.